O ano de 740 a 701 a.C. corresponde ao tempo em que o profeta Isaías profetizou em Israel. E nesse tempo, o povo escolhido de Deus havia se tornado uma nação idólatra, salvo apenas alguns remanescentes que lutavam contra o pecado, mas a sua maioria haviam se distanciado de Deus, que os livrou do cativeiro no Egito. E vale lembrar, operando milagres miraculosos no deserto, como a travessia do Mar Vermelho. Israel deveria ser o povo que influenciaria o mundo, mostrando a face do verdadeiro Deus, e foi para isso que Deus o escolheu. Mas ao invés de revelar aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, que aqui podemos chamar de centelha de Deus em nós. Ao invés de revelar esse Deus todo-poderoso, o povo se corrompeu e em alguns momentos superou até as nações pagãs, chegando até mesmo a oferecer os seus próprios filhos em sacrifícios a ídolos. E diante desse quadro, Deus os sentenciou novamente. Voltariam a ser cativos. Os babilônios invadiriam Israel e os levariam ao exílio na Babilônia. E isso aconteceu no século 16 a.C. E em meio a este caos, Isaías foi chamado de o profeta messiânico, pois assim como outros profetas, mas mais em quantidade e em clareza, Isaías recebera de Deus revelações de que a luz que dissiparia as trevas no mundo iria chegar, a saber, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Em Mateus, no capítulo 9, versículo 2, diz: "E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz." Aleluias! No versículo 6, "Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz." E em João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." E todos conhecem a história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, cerca de 740 a 701 anos antes de Cristo, disse: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel." E os irmãos sabem que a palavra Emanuel significa Deus conosco. Aleluia. E em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 23, temos o cumprimento desta profecia. Um decreto da parte de César Augusto, imperador de Roma, fez com que todos devessem se alistar na sua cidade de origem. Esse decreto fez com que José, juntamente com Maria, saíssem da cidade de Nazaré, que estava situada na Galiléia, para a cidade de Belém, que estava situado na Judéia. Maria estava adiantada da gravidez e foi submetida a viajar de camelo, creio eu, cerca de 210 quilômetros. Viagem esta que pode ter durado 13 dias ou mais. Agora, imagine o sofrimento que Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, teve que passar. Por conta do número de pessoas que se encontravam na cidade de Belém, José e Maria não encontraram estalagem e foi oferecido a eles um lugar que se cuidava de animais, onde aconteceu o parto de Jesus. Não tendo lugar adequado para colocar o menino Jesus, o colocou envolto em panos numa manjedoura, que é um recipiente feito de madeira ou talhado numa pedra, que é próprio para pôr alimentos para os animais. Aquele de quem João disse: "No princípio era o Verbo", ou seja, aquele que no princípio disse: "Haja luz", que estava com Deus e é Deus Filho, e se fez carne e habitou entre nós. Nasceu em um lugar mais simples que possa haver no mundo, um lugar que cuida de animais, e após o seu nascimento, posto em uma manjedoura. Mas o seu nascimento não passou despercebido. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 15. "Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor." Aleluia. "E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante,
apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Aleluias. Também está a caminho 3 reis magos que vêm do Oriente, que, conhecendo a profecia que fora predita pelo profeta Miqueias, cerca de 740 a 697 anos antes de Cristo, que diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluias. E sendo guiados por uma estrela, que com certeza foi provisão de Deus, para que os reis chegassem a Jesus, e enfim presenteá-lo com ouro, incenso e mirra. Ouro porque era um presente de reis para aquele que viria a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Incenso porque era usado na adoração, e eles vieram para adorá-lo. Mirra porque representa angústia e sofrimento, indicando o quanto o nosso Senhor Jesus iria sofrer por mim e por você. No final, ofereceram a ele na cruz uma bebida que na composição tinha mirra, por nome fel. Um tipo de entorpecente que serviria para amenizar a dor, recusado por ele, pois para que o sacrifício fosse perfeito, ele tinha que sentir toda a dor da cruz. Quando Maria recebera do anjo Gabriel, que fora enviado por Deus para anunciar-lhe que dela viria o Salvador, meses depois ela visita Isabel, sua prima, que está grávida de João Batista, que seria o precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho para o anunciar das boas novas do reino de Deus. E naquele momento, quando Maria se aproximara de Isabel, João no ventre saltou. Isabel, cheia do Espírito Santo, clamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram preditas. Pelo que temos o cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Aleluia. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Especulam-se os estudiosos entre o mês de abril até o mês de outubro. O fato é que o nosso Salvador nasceu e nos resgatou das garras do pecado, que nos conduzia à perdição. Ao morrer na cruz, no Calvário, pagou a nossa dívida ao derramar seu sangue precioso. Nem mesmo o sangue de milhões de cordeiros poderiam pagar as nossas dívidas, muito menos o meu e o seu. O preço do nosso resgate foi o sangue do Filho de Deus. O seu nascimento foi celebrado pelos anjos dos céus, celebrado pelos pastores que estavam no campo pastoreando, celebrado pelos reis magos. E se escolhemos uma data que nos faz refletir sobre este dia maravilhoso, é bom nos abraçarmos, é bom nos presentearmos, é bom celebrarmos a Deus pelo seu grande amor por nós. Que Deus opere grandemente na tua vida. Até a próxima.